O que faz um jogo ser inesquecível? Não é o orçamento, não são os gráficos realistas, e muitas vezes nem a tecnologia. Alguns dos jogos mais marcantes da história nascem em quartos, garagens e pequenas equipes espalhadas pelo mundo. Então você vai. Eu vou fazer essa porra! Mas existe algo curioso sobre eles. Mesmo sendo menores, eles parecem ter mais personalidade, mais identidade, mais alma. Então a pergunta é: por que os jogos indies conseguem nos marcar tanto? E para responder isso, precisamos voltar para o começo das coisas. Os jogos independentes são produzidos sem o suporte direto de grandes estúdios ou publicadoras. Isso significa menos recursos financeiros, mas também menos limitações criativas. Posso fazer qualquer coisa, Mori. E isso não é coincidência. Segundo Nelson Zangalo, os jogos indies funcionam como um contraponto à indústria tradicional, justamente por oferecerem mais espaço para experimentação e inovação. Em outras palavras, enquanto alguns estúdios precisam pensar em investidores, metas e vendas bilionárias, um desenvolvedor indie muitas vezes pode simplesmente testar uma ideia maluca e ver o que lhe dá, né? E essa criatividade não surge apesar das limitações, mas muitas vezes por causa delas. A necessidade de trabalhar com equipes menores e orçamentos reduzidos obriga os desenvolvedores a encontrarem soluções criativas, concentrando seus esforços nos elementos mais importantes da experiência. Essa relação entre limitação e criatividade acompanha a própria história dos videogames. A indústria dos jogos eletrônicos surge junto ao avanço da computação digital nas décadas de 60 e 70, e com o passar do tempo, novas tecnologias tornaram o desenvolvimento cada vez mais acessível, permitindo que pessoas e pequenas equipes criassem seus próprios projetos. O surgimento de ferramentas como Game Maker, Unreal e Godot, é assim que fala? Aliado às plataformas digitais e às comunidades online, democratizou o desenvolvimento de jogos e abriu espaço para uma nova geração de criadores independentes. Foi nesse cenário que surgiram alguns dos jogos mais criativos da história. Hollow Knight, um jogo Metroidvania lançado pela Team Cherry em 2017, marcante não apenas por sua jogabilidade, mas pela forma como sua identidade visual se conecta à narrativa e experiência do jogador. Tudo em Hollow Knight parece seguir a mesma identidade. A tipografia lembra livros antigos e histórias medievais, a interface quase desaparece na tela, e isso também não vem por acaso. O jogo quer que o jogador olhe para Hollow West, não para os menus. A interface de Hollow Knight é extremamente discreta. A barra de vida, o medidor de alma e a quantidade de gel estão sempre presentes, mas raramente chamam a atenção para si. E isso não acontece por acaso. Enquanto muitos jogos disputam espaço na tela com mapas, marcadores, missões e notificações, Hollow Knight faz o oposto. Ele remove tudo o que for desnecessário para que o foco permaneça onde realmente importa: o mundo do jogo. Essa sensação de clareza é resultado de escolhas cuidadosas de design. Informações relacionadas ficam agrupadas. Os elementos são simples e a interface se destaca apenas o suficiente para ser compreendida, sem intenção de competir com o cenário. E o resultado? É uma experiência limpa, imersiva, de exploração e descoberta. What, are we gonna fight the sun? A experiência do jogador em Hollow Knight também segue essa mesma filosofia. O jogo raramente diz para onde você tem que ir, não tem setas gigantes apontando o caminho ou os tutoriais longos e enormes cheios de texto explicando cada mecânica. Em vez disso, o Hollow Knight confia na curiosidade do jogador. Você aprende explorando, observando, errando e tentando novamente. Os próprios cenários funcionam como guias silenciosos, conduzindo o olhar para pontos de interesse e sugerindo caminhos sem precisar interromper a aventura. Com o tempo, o jogador começa a reconhecer padrões. Certas cores indicam perigo, determinados elementos sugerem áreas importantes. Tudo parece conversar a mesma linguagem visual. Isso faz com que a exploração seja natural. Você raramente se sente seguindo instruções, mas sente que está fazendo descobertas. Essa liberdade, contudo, tem um Eu preço. sou mais louco que todos vocês. Sim. Você perde recursos, similar, por exemplo, a Dark Souls, e o caminho precisa ser muitas vezes refeito. O jogo transforma cada exploração em um risco calculado.
E é justamente essa combinação entre descoberta, tensão e vulnerabilidade que torna a jornada por Hollow West tão memorável. Nenhuma cor carece de significado, é o que diz Eva Hiller no seu livro Psicologia das Cores, que usarei como base para análise daqui pra frente. Em Hollow West, as cores não servem apenas para deixar o mundo bonito, elas contam uma história. Logo nos primeiros minutos, somos recebidos por tons frios de azul em Earthmoth, Encruzilhada Esquecida e a Cidade das Lágrimas. E quase todo o reino parece coberto por essa mesma melancolia, acompanhada, muitas vezes, por chuva. Bem, e de acordo com Hiller, o azul está associado ao repouso, passividade e ao frio, e é exatamente essa sensação que Hollow West transmite. Não parece um reino que está em guerra, ou lidando com um grande conflito. Parece um reino que já perdeu ela. Um lugar preso em suas próprias ruínas, uma mera penumbra do que já foi. Mas, conforme avançamos, começamos a encontrar pequenas exceções nesse padrão desgraçado. Uma das mais marcantes é o Caminho Verde, logo no início do jogo. Depois de horas explorando as cavernas mortas e cidades abandonadas, encontramos um espaço tomado pela vegetação. De acordo com Hiller, o verde está ligado à vida, à natureza e esperança. E pela primeira vez, Hollow West parece respirar novamente. O Caminho Verde não é apenas uma nova área, é um contraste, um lembrete de que ainda tem algo vivo naquele mundo. Mas não fique muito confortável, pois nos Jardins da Rainha, o verde divide espaço com detalhes vermelhos, espalhados pelo cenário, espinhos, flores, elementos que imediatamente chamam a atenção. Isso faz sentido, pois o vermelho é a cor da energia, paixão, perigo. Ele funciona quase como uma linguagem própria, ou seja, o jogo raramente precisa avisar que algo é perigoso, a cor faz isso sozinha. E o mais impressionante é que esse cuidado não acontece apenas com uma ou duas áreas, ele está presente em todo o Hollow West. O rosa do Canyon Nublado e do cume de cristal cria uma sensação quase surreal, como se estivesse entrando em um lugar que não pertence ao resto do reino. Já os ermos fúngicos são dominados pelo amarelo, que é uma cor contraditória. Ela pode representar luz, inteligência e vitalidade, mas também doença, advertência e perigo. E é exatamente essa sensação que os ermos transmitem. Tudo parece vivo, mas algo ali parece errado. Como se o ambiente inteiro estivesse tentando avisar que você não deveria estar lá. Mais adiante, encontramos o preto sufocante do ninho profundo e o branco pálido da fronteira do reino. Cada região possui sua própria atmosfera e personalidade, e isso vai muito além de estética. As cores ajudam o jogador a se localizar dentro do mundo. Mesmo sem abrir o mapa, muitas vezes basta olhar para o cenário ou ouvir alguns segundos da trilha sonora para saber exatamente onde você está. A transição entre regiões acontece de forma tão natural que raramente percebemos. As cores mudam, a música muda, e sem que o jogo precise dizer uma única palavra, a gente entende que entramos em um novo capítulo dessa jornada. E esse controle sobre a direção de arte que faz Hollow West parecer um lugar real, um mundo onde cada área tem sua própria história para contar. Mas nenhuma cor em Hollow Knight é tão importante quanto o branco, o preto e o laranja. Porque elas não definem apenas cenários, elas definem os próprios conflitos da narrativa. Tradicionalmente, o branco é associado à pureza, à perfeição e ao divino. Vemos isso em diversas culturas, religiões e até mesmo na história. Durante séculos, roupas brancas foram usadas como símbolo de status, poder e nobreza. E em Hollow West existe uma figura que incorpora todos esses significados. O Rei Pálido, fundador do reino, criador da Cidade das Lágrimas, venerado quase como uma divindade por seu povo. Tudo relacionado a ele é branco. Mas Hollow Knight utiliza esse simbolismo apenas como um ponto de partida, pois, conforme avançamos na história, descobrimos que a busca pela perfeição teve um preço terrível. No interior do Palácio Branco, encontramos o verdadeiro plano do Rei Pálido: criar um receptáculo perfeito, uma criatura incapaz de pensar, incapaz de desejar, incapaz de sofrer, tudo para conter a infecção que ameaçava Hollow West.
E para alcançar esse objetivo, incontáveis vidas foram descartadas. A maior prova disso sendo o abismo. Uma montanha de receptáculos abandonados em nome de uma ideia de perfeição. E é aqui que o significado do branco começa a mudar. A cor da pureza também se torna a cor da insensibilidade, da obsessão e dos sacrifícios feitos em nome de um bem maior. Se o branco representa a ordem criada pelo Rei Pálido, o preto representa aquilo que ele tentou controlar, o vazio, uma substância associada à ausência, ao desconhecido e à morte. Historicamente, o preto costuma carregar significados negativos. É a cor do luto, do medo, de um mau presságio. E em Hollow Knight não é diferente. Inicialmente, somos levados a enxergar o vazio como algo assustador. Mas aí que tem uma ironia interessante. O nosso próprio personagem nasceu dele. Toda vez que morremos, deixamos para trás uma sombra negra. Uma lembrança de que, por trás da máscara, somos feitos da mesma substância que Hollow West aprendeu a temer. E conforme a jornada avança, aquilo que parecia monstruoso passa a ser compreendido, então dominado e finalmente aceito. O preto deixa de representar apenas a morte. Ele passa a representar a única força capaz de salvar o reino. Mas, para entender isso, nós precisamos falar sobre uma última cor, o laranja. Laranja sendo a cor da infecção. Enquanto Hollow West é dominada pelos tons frios e melancólicos do azul, a infecção surge como uma presença vibrante e agressiva. Ela invade corpos, distorce mentes, transforma tudo o que toca. E essa escolha não parece acidental. Segundo a Van Hiller, o laranja está frequentemente associado à transformação, ao movimento e ruptura. E, visualmente, ele entra em conflito direto com o azul, que domina o reino. É impossível não notar sua presença, e esse contraste ajuda a contar a história sem precisar de uma única linha de diálogo. A infecção não apenas ameaça Hollow Knight, ela quebra a ordem estabelecida, e é justamente nesse momento que Hollow Knight realiza sua maior inversão. A entidade associada à luz, ao branco e à perfeição se torna a origem da tragédia, enquanto uma criatura nascida do vazio, feita da mais abundante escuridão, assume o papel de salvadora. O bem e o mal continuam representados pelas cores, mas não da maneira que esperávamos. Em Hollow Knight, as cores ajudam a contar a história de um reino. Em Undertale, elas contam a história de seus habitantes. Aqui, as cores não servem apenas para diferenciar ataques ou mecânicas, elas funcionam como uma linguagem, uma forma de comunicar valores, emoções e conflitos, sem precisar de longas explicações. Cada nova cor apresenta ao jogador uma nova forma de enxergar o mundo, e cada uma delas está ligada a personagens que desafiam nossas próprias escolhas ao longo da jornada. Logo no início, conhecemos Toriel. Ela nos acolhe, nos protege, nos oferece um lar. Mas a história rapidamente nos obriga a tomar uma decisão difícil: ir embora. Deixar para trás a segurança das ruínas e abandonar o medo, sonhos e expectativas que não pertencem somente a nós. De modo a seguir rumo ao desconhecido. E nesse momento que a alma vermelha começa a fazer sentido, pois, de acordo com o jogo, ela representa a determinação, mas a sua importância vai muito além disso. Podemos citar diversas culturas onde o vermelho é associado à coragem, ao poder e à ação. Assim como nos mitos de jornada do herói, precisamos abandonar a segurança do lar para crescer através dos desafios. A alma vermelha não representa apenas sobrevivência, ela representa a coragem de continuar. Bom, mais tarde, encontramos Sans e Papyrus, dois irmãos de que, apesar de tão diferentes, acabam nos colocando no centro de uma rede de responsabilidades e expectativas. Papyrus sonha em cumprir seu dever como membro da Guarda Real e insiste em nos capturar, não por maldade, mas porque acredita que essa é sua chance de provar seu valor. Sans, por outro lado, parece despreocupado, mas carrega o peso silencioso de uma promessa feita a Toriel: proteger o humano que caiu no subsolo. Essa combinação entre dever, responsabilidade e compromisso emocional ganha uma forma em uma das mecânicas mais marcantes do jogo, a Alma Azul,
Pela primeira vez, o coração deixa de flutuar livremente. Agora existe gravidade. Existem limites, existem regras. E, acima de tudo, existe o peso das escolhas e das obrigações que ligam esses personagens uns aos outros. Isso conversa diretamente com o simbolismo tradicional do azul, uma cor frequentemente associada também à estabilidade, disciplina e responsabilidade. Não é por acaso que essa mecânica surge justamente em um momento da jornada cercado por personagens que vivem presos a promessas, deveres e expectativas. Papyrus tenta corresponder ao que acredita ser seu papel. Sans carrega uma responsabilidade que raramente demonstra abertamente. E o próprio jogador passa a sentir essa mudança através da jogabilidade. Undertale não apenas nos fala sobre responsabilidade, ele transforma em uma experiência. Você não apenas entende a ideia, você sente o peso dela. A mesma lógica aparece no confronto contra Undyne. Quando a alma se torna verde, recebemos um escudo. Pela primeira vez, o objetivo deixa de ser escapar. Agora precisamos resistir, defender, proteger. Aguardar o momento certo para agir. E isso reflete perfeitamente quem Undyne é. Uma guerreira movida pela lealdade, pela honra e pelo dever de proteger seu povo. A cor verde, tradicionalmente associada à segurança e à proteção, deixa de ser apenas um símbolo. Ela se transforma em mecânica, e através dela compreendemos melhor a própria personagem. Isso se repete diversas vezes no jogo, através, por exemplo, do roxo, que surge durante um encontro com Muppet, transformando o mal-entendido em uma situação de conflito e restrição. O amarelo, que aparece nos momentos ligados a Mettaton e Alphys, exigindo atenção, julgamento e consciência moral. Já o laranja e o ciano funcionam como opostos complementares. Um exige movimento constante, enquanto o outro recompensa paciência e autocontrole. Em cada caso, Undertale faz a mesma coisa. Ele transforma conceitos abstratos em experiências jogáveis. Mas as cores de Undertale não se limitam aos combates. Elas também ajudam a construir o próprio significado do mundo. O melhor exemplo disso é a barreira que separa humanos e monstros. Ela é branca, uma cor tradicionalmente associada à pureza, à totalidade e à perfeição. No jogo, ela nasce da união das 7 almas humanas, mas existe uma contradição interessante. A mesma barreira que representa a união também representa a separação. Ela conecta as 7 almas, mas divide 2 povos, e é justamente por isso que ela pode ser interpretada como uma metáfora para processos históricos de segregação e exclusão. A guerra mostrada na introdução não cria apenas uma fronteira física, ela cria uma fronteira social, uma linha que define quem pertence e quem deve permanecer isolado. Sob essa perspectiva, a busca dos monstros pela superfície deixa de ser apenas um objetivo narrativo. Ela passa a representar algo muito mais humano: pertencimento, reconhecimento, liberdade. E essa ideia também aparece em Asgore. Enquanto Toriel vive em um ambiente quente e acolhedor, cercado por tons que remetem à proteção e ao afeto, Asgore habita um espaço frio e silencioso, e essa diferença visual revela muito sobre quem eles se tornaram. Toriel representa aquilo que foi perdido, Asgore representa o peso das escolhas. Ele não é um tirano, não é um vilão clássico, é um governante preso às expectativas de seu próprio povo. Alguém que tomou decisões terríveis, acreditando não ter outra alternativa. Como muitos seres trágicos da literatura, seu sofrimento não nasce da maldade, nasce da responsabilidade. E talvez seja por isso que Undertale continua tão marcante, porque suas cores não servem apenas para decorar o mundo. Elas ajudam a transformar mecânicas em emoções, e personagens em pessoas. Se as cores ajudam a contar a história de Undertale, a interface é o lugar onde essa história acontece. À primeira vista tudo parece extremamente simples. Os comandos são poucos, interface bem limpa, e o jogo quase não precisa de tutoriais. Em poucos minutos, qualquer jogador entende como atacar, conversar, usar itens ou poupar um inimigo. Mas essa simplicidade existe por um motivo real. O jogo quer que você se sinta confortável, porque depois ele começa a brincar com as próprias regras que acabou de ensinar.
Cada batalha se torna uma decisão entre violência, diálogo, curiosidade ou compaixão. E é justamente aí que Undertale se diferencia de muitos RPGs tradicionais. Aqui é uma escolha moral, e o jogo faz questão de mostrar que essas escolhas importam. Personagens se lembram do que você fez, diálogos mudam, eventos mudam, finais mudam. Dessa vez, o jogador percebe que não está apenas interagindo com o sistema, ele está construindo uma relação com aquele mundo. Isso gera algo raro nos videogames: responsabilidades. Antes de apertar um botão, o jogador começa a pensar nas consequências. Não porque existe uma punição mecânica, mas porque existe um impacto emocional. Mas talvez o aspecto mais interessante da experiência de Undertale seja a forma como ele trata o próprio jogador. Em vários momentos, o jogo parece enxergar além da tela. Personagens comentam ações realizadas anteriormente, reconhecem decisões passadas e, em alguns casos, parecem falar diretamente com quem está segurando o controle. A famosa quebra da quarta parede não é utilizada apenas como humor, ela faz parte da narrativa. Undertale transforma o jogador em um personagem invisível da própria história. Alguém que observa, escolhe e interfere. E precisa conviver com as consequências dessas escolhas. Por isso as experiências de Undertale continuam também tão marcantes. A interface é simples, seus controles são simples, mas aquilo que fazemos através deles está longe de ser simples. Cada botão pressionado carrega algum significado. Cada escolha produz consequências, e cada interação ajuda a reforçar os temas centrais do jogo: empatia, responsabilidade, liberdade. Undertale não utiliza a interface apenas para transmitir informações, e sim para fazer perguntas ao jogador. E muitas vezes as respostas dizem mais sobre nós do que sobre o próprio jogo. Bem, depois de analisar Hollow Knight e Undertale, fica claro que o que torna esses jogos especiais não é apenas sua história, trilha sonora ou direção de arte, é a forma como todos esses elementos trabalham junto. Em ambos os casos, o design deixa de ser apenas uma questão estética e passa a atuar como uma ferramenta narrativa. Em Hollow Knight, as cores contam a história de um reino em decadência. A interface reforça a exploração. A experiência do usuário transforma a descoberta em vulnerabilidade, em parte da própria narrativa. Já em Undertale, as cores ajudam a construir personagens, valores e conflitos. A interface se torna parte da mecânica, e a experiência do usuário faz com que cada escolha carregue um peso emocional. Em nenhum desses jogos o design existe apenas para ser bonito. Ele existe para comunicar, orientar, provocar emoções, para transformar conceitos abstratos em experiências que podem ser sentidas. E talvez seja justamente aí que está uma das maiores forças dos jogos indies. Sem a necessidade de seguir padrões rígidos de mercado, muitos desses desenvolvedores conseguem utilizar o design não apenas como acabamento visual, mas como parte fundamental da obra. O design deixa de ser algo que observamos e passa a ser algo que vivemos. Por isso, quando pensamos em jogos como Hollow Knight e Undertale, raramente lembramos apenas de suas mecânicas ou de seus gráficos. Lembramos da sensação de caminhar por Hollow West, do peso das escolhas feitas no subsolo, dos personagens que conhecemos, dos momentos que vivemos. E isso acontece porque os melhores jogos indies não criam apenas sistemas, eles criam significados. Talvez seja por isso que, mesmo surgindo de pequenas equipes e orçamentos limitados, eles continuem sendo algumas das experiências mais marcantes que a indústria já produziu.